Mais uma vez, sejamos todos bem-vindos, especialmente aqueles que chegam pela primeira vez na nossa casa. Que a paz de Jesus seja com todos. Hoje, a exposição doutrinária traz como tema Jesus, uma luz que brilha sem cessar. Está em cargo dos nossos irmãos, Berno, Pedro e Milton, nessa tarde. Então, que possamos vibrar pelos nossos irmãos e que tenhamos todos uma excelente palestra. Muito obrigado. Queridas irmãs, caros irmãos, muito boa tarde. E aos nossos internautas, dependendo do horário que vão acessar, bom dia, boa tarde ou boa noite. Desejando que a paz de Deus esteja presente no coração de todos nós, considerando-se aí os dois planos da vida. Eu me chamo Verno. Milton. Pedro Ivo. E ainda tem a Elaine, que está em coração conosco hoje, porque ela vai fazer uma atividade também em outra casa logo mais. Aí ela não tem ainda a condição de estar em dois locais ao mesmo tempo. Então a gente faz parte do grupo Trio Obras Básicas. Ampliada hoje, né? Como postou a nossa conosco aqui. E o tema sugerido para as nossas reflexões, aproveitando o mês de dezembro e a proximidade do Natal, né? É Jesus, uma luz que brilha sem cessar. E temos como propósito trazer Jesus até nós. Sentar com Jesus, sentir Jesus em nossas vidas. Não apenas visualizá-lo pelaquela simbologia da crucificação, mas ele vivo em nossas vidas. É com esse propósito que nós convidamos a todos a trilharmos esse caminho juntos. Vamos caminhar juntos nesta jornada? Vamos caminhar? Então vamos cantar. O que cantar nos eleva e nos aproxima de Jesus. Quando me sinto cansado, olhando as trevas e devo enfrentar, quando eu olho o passado e vejo quantos eu já fiz sofrer, quero saber quem sou eu, saber quem me fez, porque estou aqui. Ouço uma voz que me diz que trago as respostas bem junto de mim. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e dessedentar, apenas cumprir sua missão, e os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar? Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu?
sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Dá até para sentir Jesus, não dá? Ele é um grande irmão. E nós somos os irmãos menores em relação a ele. Mas somos irmão dele. A letra da música já nos diz, né? Sou tão feliz por ver ao meu lado um ser tão iluminado e chamá-lo de irmão. É Jesus. Mas se nós olharmos para a nossa história enquanto humanidade terrestre, antes de Cristo, nós vamos encontrar na história do Egito, do grande Egito, das águas sagradas do rio Nilo, um grande faraó que coloca o seu nome na história. É o Tutancâmon. Ele se imortaliza justamente por ser o faraó mais jovem que se descobriu ao ser embalsamado. Ele era extremamente jovem. E ao mesmo tempo, quando os historiadores, os arqueólogos descobriram a tumba de Tutancâmon, ela não havia sido vítima ainda dos saqueadores. Então, ela foi rica em informações históricas, pelos elementos que ali estavam preservados. E um dos elementos que faz com que esse faraó entre na história da humanidade é justamente a máscara mortuária que ele utilizava. Em joias preciosas, principalmente ouro. O que demonstrava que, apesar da juventude do faraó, ele foi um faraó muito rico, materialmente falando. Nós temos, depois dele, na mesma época, bem próximo, mas só que aí em outro continente, próximo ali do Egito, nas regiões gregas, nas ilhas gregas, a Helena de Troia. Conta a lenda de que ela é filha de Zeus, o Zeus do Olimpo grego. E a sua mãe era uma mãe terrena, e Zeus aproveitou uma saída do Olimpo e foi se relacionar com a sua mãe, chamada Leda. E o fruto desse relacionamento é o nascimento de Helena. Essa lenda surge justamente pela beleza que ela possuía. Tamanha era a beleza que consideravam que ela só podia ser filha de Zeus, o grande deus grego. Tanto que ela acaba sendo o pivô da guerra troiana de Troia, que é aquele episódio famoso do cavalo de Troia, porque aqueles que estavam defendendo a cidade troiana, que era uma cidadela cercada, eles achavam que estavam vencedores, pois os seus opositores, a Helena, da onde vinham seus conterrâneos pensando que ela havia sido raptada, porque ela, na verdade, havia aceito um convite para que um troiano vivesse com ela, e ele levou ela até a cidade de Troia. As cidades gregas eram cidades polos, e ao mesmo tempo eram adversárias, inclusive no campo político e militar. E com esse motivo de que sequestraram a filha de Zeus. Imaginem, a filha de Zeus foi sequestrada por uma cidade inimiga, Troia. Foi bem a guerra. Os grandes gregos, pela sua estratégia militar, fazem com que os troianos, também gregos, sucumbem à inteligência humana. Utilizam um cavalo de Troia, cheios de soldados lá dentro. E na noite eles saem, abrem a porta da cerca e os soldados entram e fazem a grande vitória de Troia. Cantada em verso, cantada nas ruas.
A beleza de Helena entra na história como sendo o motivo de uma guerra de irmãos gregos. Mas ela não foi a única. Alexandre o Grande. Estão recordados? Também naquela região do mundo. Ele passa a ser o macedônio, filho de Alexandre, o conquistador, que entra para a história porque ele dominou toda a Grécia, a grande Grécia na época. E por isso ele entra, o pai dele, como Alexandre, o conquistador. Mas o filho, o Alexandre, o Grande, dos continentes conhecidos, dos países conhecidos da época, além do pai dele ter pego toda a Grécia dominada pela força da guerra, o filho dele pega o Império Persa, pega o Império Sírio e não menos o Egito. Então, as grandes civilizações da época antes de Cristo estão sob o domínio da Macedônia. Por isso que ele entra na história como Alexandre o Grande. Mais uma guerra. Uma guerra agora, não por beleza, mas por conquistas de terras. Há um outro personagem feminino que é reproduzido nas telas em filmes, inúmeros filmes, que também tem a beleza como elemento, mas não é este o principal que faz com que ela entre na história. É a Cleópatra, a grande Cleópatra, a faraó do Egito. Na época, Roma, Júlio César, o grande César, por ordem do Império do Senado Romano, dirige-se ao Egito, novamente para que ele possa ser conquistado, mas desta vez pelos romanos. Cleópatra, a faraó, sabedora que se dirigia à nação dela, aquelas legiões romanas a qual ela não tinha condições de vencer, ela usa então a sedução, junto com a beleza, para conquistar Júlio César. Júlio César, estacionado com as legiões romanas, é seduzido por aquela mulher. E com ela tem filhos. E quando retorna para a grande Roma, para contar as vantagens, as façanhas da guerra para o Senado romano, que esperavam notícias de vitórias, grandes vitórias, Júlio César lhes diz: casei com Cleópatra. Os senadores não gostaram. Resultado: Júlio César é assassinado na escadaria do Senado romano por um dos seus mais fiéis amigos e servos. Tem a célebre frase: até tu, Brutus. Tem um outro nome, Salatino, também tema de filme, muçulmano, conquistou também o Egito e a Síria, mas não parou aí. Tem um célebre filme que se chama Cruzada, ou A Cruzada, aonde Salatino, pela sua fé, ele era muçulmano, observe, ele prometeu para o povo muçulmano que iria conquistar a Terra Santa. Isso antes de Cristo. Não, melhor dizendo, depois de Cristo, que é das cruzadas. Vou retomar a Terra Santa. Porque também para os católicos o mesmo local é santo, assim como para os muçulmanos. Se chamava e se chama Jerusalém. Que na época era sob domínio da Igreja Católica, tendo como exército
as cruzadas, os templários. Ele sitia Jerusalém. E depois de longos meses, conquista Jerusalém, matando crianças, idosos, mulheres, homens, todos que se diziam católicos ou cristãos. Porque para ele, muçulmano, foram os cristãos que expulsaram ele da Terra Santa. Ele cumpriu a sua palavra e toma Jerusalém para o povo muçulmano. Salatino entra na história pela fé que levou à guerra e à vitória. Napoleões, pelo sonho do ideal de liberdade, de igualdade e fraternidade. O ideal da Revolução Francesa, esses 3 itens, esses 3 elementos, fazem com que os Napoleões entrem em guerra com as outras nações. E ali se trava graves momentos na história da humanidade. Pelo ideal da liberdade, da igualdade e da fraternidade. É quase uma dicotomia, mas nós escrevemos a nossa história assim. Por último, no século passado, um homem utilizando um carisma leva não só a nação dele, como outros grandes povos do mundo da época, a se unirem para realizarem a Segunda Guerra Mundial. A pior guerra na face da história da humanidade terrestre. Segundo os dados históricos, cerca de 75 a 85 milhões de pessoas desencarnaram durante 5 anos de guerra, o equivalente a 1/3 da população da Terra nos anos de 1940 a 1945. O carisma de um homem chamado Napoleão. Todos eles passaram pela história da humanidade terrestre. Todos eles. Cada um destacando-se por um elemento. A riqueza, a beleza, a sedução, a fé religiosa intolerante, que virou fanatismo, a ideologia, o carisma cego. Mas a parte de todos esses nomes e outros nomes, tem um nome que é próprio. É único. Nós cantamos no início. Nós cantamos para caminhar com Ele. Ele surge no plano material, humilde, simples, e no tempo certo, Ele se apresenta para nós da humanidade, como Filho de Deus, o libertador das almas. A sua mensagem foi tamanha que nós mudamos a nossa história na contagem. Nós colocamos antes de Cristo
e depois de Cristo. Muitos ouviram o seu chamado e muitos ainda ouvem o seu chamado. E nós ouvimos o chamado do Mestre? Jesus? Então vamos cantar, porque o cantar a gente ouve melhor. Esquece o tempo, preocupado em ter o que os outros têm. Facilidades que na aparência os tornam mais felizes. Seja grato por sua vida, crê em Deus, em mim também. Valoriza com ternura todos que te querem bem. Amar é ser mais livre, liberdade é condição para alcançar felicidade, seja nesse mundo ou não. Esquece o tempo, os mitos dessa ilusão constante, de que viver pro mundo era o bastante. Talvez chamar teu nome não passasse de uma simples convenção. Esquece o tempo, marcado pelo orgulho e a vaidade. Erraste por não ter a humildade de admitir tuas faltas, de dobrar-te ao pedido de perdão. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Oh, vamos lá. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Vai forte, oh, esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Sentou ao nosso lado? Esquecemos o tempo? É bom, né? Estar com Jesus é muito bom. É o chamado. E ele faz isso há mais de 2000 anos. Ele faz o chamado. Humberto de Campos, na obra Boa Nova, no capítulo Primeiras Pregações, foi quando Cristo começou a falar. O público não o conhecia ainda. Eram as primeiras pregações. Sabe para quem que ele se dirige? Para um sacerdote. Da religião romana. Da multiplicidade de deuses. De nome Hanan. Cristo se despede de seu primo no deserto e diz: vou em direção à grande capital do mundo, Roma. E quando ele chega lá, ele se posiciona nos degraus dos mármores suntuosos romanos e observa o movimento do público
que lá se dirigia para rezar, para ofertar oferendas, para conversar com os deuses romanos. E este sacerdote estava ali na frente do suntuoso templo romano. E observa que um judeu estava ali. Ele identifica Cristo como judeu devido à cor da pele, marcada pelo sol, pelos cabelos castanhos escuros que identificavam a origem judaica, e pela sua vestimenta diversa dos romanos. Ele vai a Cristo e pergunta: de onde tu vens, judeu? E Cristo diz: eu me chamo Jesus Cristo e venho de Nazaré. Hanan fez uma cara daquelas que a gente diz quando: não, Nazaré? Ela existe no mapa? Os historiadores estimam que naquela época, quando Cristo viveu em Nazaré, vocês terem uma ideia, era uma vila de cerca de 200 habitantes. Ele estava na capital do mundo, por isso que Hanan faz aquela cara de desprezo. Nazaré? Sim, sou de Nazaré. E eu vim trazer a mensagem do Deus único. Aí Hanan ficou um pouco perturbado. Mas como? Os deuses estão aqui. Apolo, Afrodite, Baco, Morfeu, eles estão aqui em estátuas. Aqui está o Deus vivo. Os nossos deuses estão aqui. E as pessoas vêm aqui venerá-los. Aonde está o teu Deus, que tu chama de Deus único? Ele é imaterial. Hanan não entendeu. Imaterial? Nenhum artista esculpiu ele em mármore? Ou em bronze, em ouro? Então teu Deus não existe. O meu Deus é o Deus único, é o Deus de todos nós. Ele é Pai. Pai? O Apolo é um Deus soberano. Nós vencemos por Apolo. O meu Deus é Pai. Ele ama a todos. Perceba o chamado. Lei de amor. Hanan já estava muito contrariado a esta altura. E ele, naquele pensamento romano, abre parênteses, nosso pensamento hoje ainda questiona Cristo. Quem te financia? Aqui nós temos César. E tu? Qual é o imperador, qual é o rei, qual é o príncipe que te financia? Aonde fica o templo do teu Deus? E mais uma vez Cristo faz o chamado. O altar do meu Deus, do Deus único, o Pai, é o altar dos altares. Que na tradição judaica significa o coração. É ali que se edificará os templos. É nos corações dos homens de boa vontade. E a partir dali, aqueles que ouvirem o chamado, vejam, a luz que brilha sem cessar, movimentarão as mãos inertes
movimentarão as pernas, os cérebros, os homens viverão a lei de amor. E a caridade será a essência da humanidade. Aí está o Evangelho, aí está o altar dos altares, aí está o chamado. É esta luz que brilha sem cessar. É Jesus. Então vamos ouvir um poema que nos fala disto e nos eleva o nosso altar dos altares até Ele, ao Mestre. Agradecendo a oportunidade e esse bom espírito que sempre me inspira, Jesus, a luz. A divina luz do mundo encarnou na simplicidade, se fez homem entre os homens para trazer a claridade dos mais sublimes ensinamentos, para iluminar pensamentos e exemplificar a verdade. Veio ensinar a benevolência sem qualquer limitação, para atender às necessidades dos mais sofridos irmãos. Viveu entre os desesperançados. Todos por ele são amados, pois ele é puro de coração. Ensinou também a indulgência, deixou exemplos na terra, para tolerarmos os erros dos outros, pois todo imperfeito erra, e para aliviar qualquer dor, somente o sublime amor que a sua doutrina encerra. Exemplificou com nobreza a virtude do perdão. Perdoar 70 vezes 7 cada erro de um irmão. Perdoou os algozes da cruz. Por isso que ele é luz, tem puro seu coração. Veio iluminar as consciências sobre a vida espiritual, que é a nossa vida verdadeira, mesmo vivendo o período material. Vivenciou todas as lições que farão com que os nossos corações elevem a sua moral. Te agradecemos, farol divino, por estar conosco e nos amar. Que o teu amor seja o adubo que fará o nosso amor germinar. Tua santidade nos conduz, porque você é Jesus, uma luz que brilha sem cessar. Jesus, uma luz que brilha sem cessar. Iniciamos com esta proposta, com o propósito de que Ele estivesse conosco, ao nosso lado, sentindo o Mestre, percebendo a presença bendita e dulcificante desse ser iluminado. Para isto cantamos, caminhando juntos. Para isto lembramos a nossa página da história da humanidade. Triste, com guerras, com valores materiais, que estão distantes da lei do amor. Nós já conhecemos aonde levam esses caminhos. Por isto nós cantamos o chamado.
como que clamando ao Mestre: venha, Jesus, brilhe a vossa luz. Tu nos dissestes que é o caminho, a verdade e a vida. Brilhe a vossa luz, porque hoje eu quero, assim como os primeiros cristãos primitivos, seguir contigo. Me aceite, Jesus. Eu cantei para ti. Cantei. Eu ouvi e falei em poema. Para o teu nome exaltar, brilhe a vossa luz. Me mostre que contigo o jugo fica leve e o meu fardo é mais fácil de conduzir. Pois até hoje eu trilhei sozinho e não vi a tua luz. Hoje eu vejo. Hoje eu despertei e contigo quero estar, trilhando daqui para frente, ao teu lado ficar. Fica, Mestre. Fica comigo. Amado Rabi, que saudade. Eu já sinto o conforto da tua presença. Não precisa dizer nada. Apenas esteja comigo. Porque para mim, para nós, isto basta. Mas esteja comigo. Esteja conosco. Para que possamos caminhar juntos. Porque hoje eu tenho a certeza, pela fé raciocinada, que tu é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos cantar para Ele novamente, porque é a forma de agradecer a Ele, é a forma de louvá-lo, de glorificá-lo, do irmão mais velho, de nós, irmãos menores. E também essa próxima música, que possamos mentalizar aqueles nossos irmãos e irmãs que estão em casa, que estão nos hospitais, que estão nos presídios, que essas boas vibrações que aqui estamos vivendo possa ser emanada a nossos irmãos e irmãs. Mestre Jesus, neste momento, elevo meu pensamento com palavras simples do coração, faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão e que possamos ter a compreensão de amar ao próximo e dar o perdão. E forte. E que a luz do grande Criador transforme o homem em amor. E que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. E que a luz do grande Criador transforme o homem em amor. E que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor.
Mestre Jesus, neste momento, elevo meu pensamento com palavras simples no coração, faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão e que possamos ter a compreensão de amar ao próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Bem forte. E que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Jesus, uma luz que brilha sem cessar. Muito obrigado.